pessoal, bem-vindo ao canal e vamos começar a nossa aula de número 2 do curso Vetores, Usos e Abusos. Legal? Para começar essa segunda aula, vamos resolver o exercício da aula passada. Se você não lembra do exercício, eu vou colocar rapidinho na tela para você, beleza? Se você precisar de mais tempo para ler, pausa o vídeo e lê com calma, beleza? Eu, como estou com o exercício aqui na cabeça, já vou resolver. Pessoal, o nosso veículo fez um percurso de 100 metros, então vou representar isso por um vetor A. E para garantir que esse é o de 100 metros, eu vou escrever aqui A igual a 100 metros. Beleza? Virou à direita. Ó, direita está indo, virou à direita. Beleza? E andou mais 200 metros. Eu representei isso por um vetor B de módulo 200 metros. Beleza? Pronto, está representado. Esse aqui seria suficiente para representar o nosso exercício de forma vetorial. Beleza? Muito bem. Mas eu não disse que ele estava indo ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y, na horizontal, na vertical, nem nada disso. Então, eu poderia ter feito assim também. Um A de 100 metros e um B de 200 metros virando à direita com 90 graus. Perfeito, certo? Também é igual. Ou ainda inclinado, ou em qualquer outra angulação que eu desejasse. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. Se eu sair deste ponto aqui, caminhei 100 metros para cá e depois eu caminhei mais 200 metros para cá, se eu somar esses dois percursos, dá isso aqui, não dá? Eu saí deste ponto e vim a este ponto, correto? Muito bem. Então, o vetor que liga daqui até aqui é o vetor soma A mais B. Legal? Muito bem. Acabamos de aprender a somar vetores por uma das regras que nós vamos chamar de regra do polígono. Eu completo o polígono, né? Aqui, equivalentemente, seria este vetor e aqui seria este. Correto? Muito bem. Aprendemos a realizar a soma de vetores utilizando a regra do polígono. Essa regra também pode ser utilizada para somar 3 vetores, ok? Como é no caso aqui, ó, onde o vetor vermelhinho é a soma do vetor A com o vetor B com o vetor C. Beleza? É esse vetor aqui que sai da parte sem setinha do vetor, do primeiro vetor, e vai na parte com setinha do último vetor. Beleza? Ou ainda, se eu quisesse, olha, tá vendo? Posso fazer assim também, ó. Eu posso passar um vetor em cima do outro no desenho, não tem problema nenhum. Vetor D mais o vetor E mais o vetor F dá esse vetor G. Para não carregar a notação aqui, escrevi vetor G e pus aqui vetor G, D mais E mais F. Legal? Não se esqueça, se você vai fazer uma soma vetorial, se você vai representar uma soma vetorial, tem que ter as setinhas. Vetor sem setinha é só o módulo. Legal? Muito bem. Pessoal, você está notando que está fazendo falta para a gente o nome do lado sem setinha e do lado com setinha do vetor? Às vezes a gente fica definindo o nome das coisas e parece que é um negócio meio chato. Mas se a gente não sabe o nome, tem hora que é difícil, né? É que nem quando a gente não sabe o nome da pessoa e fica assim, ô fulano, né? Ele fica tentando chamar a pessoa. É o caso aqui, beleza? Então vamos definir o nome desse pontinho do vetor que se inicia sem setinha é a origem. E a parte com setinha é a extremidade. Legal? Muito bem. Então, pergunto para você, como é que a gente pode escrever a regra do polígono em palavras? Alguém sabe? Eu sei. O vetor soma é aquele que tem origem na origem do primeiro vetor e extremidade na extremidade do último vetor. É isso aí. Como respondeu o nosso coleguinha ali,
Na regra do polígono, independente de quantos vetores você esteja somando, aqui tem 3, mas podia ter 4, 5, 6, quantos eu quisesse. O vetor soma é aquele que a origem coincide com a origem do primeiro vetor, no caso aqui o vetor A, e a extremidade coincide com a extremidade do último vetor, no caso aqui o vetor C. Legal? Lembrando que, como a gente já falou, origem do vetor é a parte sem setinha, extremidade é a parte com setinha. Então, esse vetor A tem origem no ponto O e extremidade no ponto E, como eu anotei aqui, para você não ter que ficar tendo trabalho de anotar aí no seu caderno. Beleza? Vamos anotar também essa regrinha que a gente acabou de falar de soma de vetores pela regra do polígono? Vou anotar aqui. Como eu disse anteriormente, a regra do polígono pode ser então assim escrita. O vetor soma tem origem coincidente com a origem do primeiro vetor e extremidade coincidente com a extremidade do último vetor, isto independente do número de vetores que nós estejamos somando. Legal? Muito bem. Uma outra regra que a gente também pode utilizar para somar vetores geometricamente é a regra do paralelogramo, que também pode ser entendida em palavras. Vamos começar falando em palavras, depois a gente faz o desenho dos vetores. Vamos lá? Em palavras. Regra do paralelogramo. Os dois vetores parcela, ou seja, os vetores que estão sendo somados, as parcelas da soma, formam lados consecutivos. De quem? Do paralelogramo. O vetor soma tem origem coincidente com a dos dois vetores parcela, ou seja, os três têm origem no mesmo ponto. Legal? E o vetor soma se estende pela diagonal do paralelogramo. Pessoal, facinho essa definição, né? Tá bom, concordo com você. Não é tão simples, não. Porque algumas vezes é muito mais fácil a gente entender o que está acontecendo do que a gente criar uma definição escrita, ok? Eu acho que é o caso da regra do paralelogramo. Tanto que eu não me lembro de ter visto essa regra definida com palavras em nenhum livro que eu já tenha estudado. Geralmente tem os vetorzinhos e fica muito fácil de entender. Vamos fazer isso então? Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. A regra do paralelogramo vista do ponto de vista dos vetorzinhos. Ó, se eu quiser somar um vetor A com um vetor B, primeira coisa, eu preciso colocar as origens deles no mesmo ponto. Legal? Muito bem. Feito essa construção, eu completo o paralelogramo. Como é que eu completo? Eu faço uma projeção aqui, olha, paralela ao vetor A e outra paralela ao vetor B. Legal? E o vetor soma fica aqui, olha. A origem dele é na mesma origem do vetor A e do vetor B, ok? E a extremidade dele fica no encontro das projeções, de modo que o vetor soma se estende ao longo de toda a diagonal do paralelogramo. Legal? Bom, pessoal, uma coisa, tanto faz a gente somar pela regra do paralelogramo como pela regra do polígono. O resultado tem que ser o mesmo, não tem? Bora ver? Como era esperado, né, pessoal? Só que aqui, a origem do vetor B, ao invés de estar junto com a origem do vetor A, está na extremidade do vetor A, né? E agora, a origem do vetor soma fica na origem do vetor A e a extremidade do vetor soma na extremidade
do vetor B, como a gente já tinha visto para a regra do polígono. Legal? Mas aqui tem mais uma coisa interessante, olha. Se eu inverter e colocar primeiro o vetor B e em seguida o vetor A, eu vou ter o vetor B mais A, que é igualzinho ao vetor A mais B. Então aqui tem uma propriedade interessante de vetores, ou melhor dizendo, de soma de vetores. Ela é comutativa. Legal? Então, A mais B é igual a B mais A. Ou seja, a soma de vetores é comutativa. Ou seja, eu posso trocar a ordem. Legal? A ordem das parcelas não interfere na soma. A gente já sabe isso para números reais. Isso vale também para vetores. Beleza, pessoal? Produto de vetores. Vamos lá, pessoal? Professor, o senhor esqueceu de falar de subtração de vetores. Eu acho que a sua aula tá chata porque a colega tá dormindo. Não, Danielzinho, não. Eu não esqueci de falar de subtração de vetores, não. Mas vai ser muito mais fácil a gente aprender subtração de vetores depois que a gente entender produto por escalar. Legal? Então aguenta aí. O produto por escalar é um dos 3 tipos de produtos entre vetores que nós temos. E o nome produto por escalar vem exatamente do fato de que nós multiplicamos o nosso vetor por um escalar, ok? Um número, ou também chamado de escalar, ok? Grandeza escalar não é aquela que ela é bem definida por um número mais a unidade de medida? Então, um número também é um escalar. Legal? Muito bem. Esse produto do vetor por um escalar resulta um vetor. Bacana, pessoal? Muito bem. A outra maneira que nós temos de multiplicar vetores é multiplicar vetor por vetor. E ao multiplicarmos vetor por vetor, nós podemos ter como resultado um número ou um vetor. O caso que nós temos um número, nós chamamos de produto escalar, ok? Porque a gente obtém um número, então a gente chama de produto escalar. E no caso em que nós temos um vetor, a gente chama de produto vetorial. Legal, pessoal? São as 3 maneiras que a gente tem de multiplicar vetores. Vamos começar dando uma olhadinha no que é o produto por escalar? Depois a gente vê esses outros 2 aqui. Legal? Vamos lá. Produto por escalar. O produto por escalar, como a gente diz, resulta um vetor. Então, um escalar K vezes um vetor A resulta um vetor B. Legal? Muito bem. Um produto por escalar, ele pode esticar o vetor. Ou seja, eu tenho um vetor de módulo 1. Multipliquei ele por 2, ele só estica. Ok? Passa a ser um vetor de módulo 2. O vetor tem módulo 1. Quando eu multipliquei ele por 2, ele passou a ter módulo 2. Só esticou. Ok? Manteve a direção, manteve o sentido. Legal? Muito bem. Um vetor, um produto por escalar, pode encolher o vetor. Ok? Quando que ele encolhe o vetor? Quando o módulo de K é menor que 1. Ou seja, eu tinha um vetor, multipliquei ele por meio. Ele ficou com a metade do tamanho. Manteve a direção, manteve o sentido. Legal? Se o escalar K for negativo, ou seja, se K for menor que 0, inverte o sentido do vetor. Ele pode inverter o sentido e encolher o vetor, pode inverter o sentido e esticar o vetor, ou pode inverter o sentido mantendo o tamanho do vetor quando o K vale menos 1.
Ou seja, multiplicar um vetor por menos 1 apenas inverte o sentido dele, e é isso que a gente vai utilizar para fazer a subtração de vetores. E para fechar produto por escalar, vamos falar de uma propriedade que ele nunca altera, que é a direção. Você notou que em momento nenhum fala de alteração de direção? E realmente, o produto por escalar conserva a direção do vetor original. Beleza, pessoal? Muito bem. E é isso que é o produto por escalar. Vamos fazer alguns exercicinhos sobre isso? Beleza, pessoal? Eu falei que eu ia fazer um exercício, mas como esse vídeo já está bem longo, eu vou deixar um exercício para que você faça, legal? Mas se você não conseguir fazer, fica tranquilo que a próxima aula eu inicio resolvendo esse exercício. Senão essa aula fica muito longa e vai ficar muito cansativa para você. Legal? Muito bem. Se você estiver assistindo as aulas na sequência, para, dá uma respiradinha, toma um cafezinho e já vai para o próximo vídeo que vai ter lá a solução desse exercício aqui. Legal? Se você estiver assistindo as aulas na sequência que elas são lançadas, amanhã a gente resolve esse exercício. É isso aí, pessoal. Se você não se inscreveu no canal ainda, lembra de se inscrever. Legal? Se inscreve, ativa o sininho para receber as próximas notificações. E se gostou do vídeo, curte e compartilha. Um abraço e fiquem com Deus.